Senhoras e senhores, estamos aqui chegando para mais um vídeo nesse humilde canal. Hoje, como você pode perceber pelo título, pela thumb, nós vamos falar de Vasco da Gama, mais precisamente sobre a eleição. Enfim, na verdade é mais sobre o futuro do Vasco, o que muda agora com Pedrinho eleito presidente do clube associativo do Vasco, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Como é que vai funcionar essas questões? Tem questão de projeto de estádio também, que cada chapa tinha um, Pedrinho tem um projeto, a chapa dele. Enfim, nós vamos conversar aqui um pouco sobre tudo isso. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não se inscreveu, segue a gente no Instagram também, @meioarmadores, porque Meio Armadores está chegando firme, aliás já chegou firme e forte na onda do esporte. Cássio Ângelo, você gostou da eleição de Pedrinho como presidente do Vasco? O Reis de Estevão Barros, a nobre e enorme audiência do Meio Armadores, esse canal fantástico que tem audiência do Brasil, do mundo e especialmente hoje da grande torcida vascaína, o verdadeiro clube do povo. Estevão Barros, modéstia à parte, sinceramente, eu quero muito esperar para ver o Pedrinho. Foi algo muito imediato. Claro que eles já vinham conversando dentro dos bastidores, mas até o começo do ano o povo estava comentando jogos da seleção brasileira, estava num momento muito bom na carreira de comentarista, tinha acabado de ser eleito comentarista do ano, só porque é homem, segundo a Mili Lacombe também, mas Pedrinho vinha muito bem, cara. E aí começaram as negociações. O Júlio Branco, que o Eurico disse que ele nunca vai ser presidente do Vasco, saiu da Sempre Vasco. O Sempre Vasco, que é o grupo de oposição, era o grupo de oposição mais forte que havia, foi buscar o Pedrinho para ser cabeça de chapa. O Edmundo compõe a chapa, o Felipe, alguns nomes aí da história do Vasco. Se aliou também com algumas pessoas de dentro da política do Vasco, também muito conhecidas, e formaram uma chapa muito forte. Do outro lado tinha um candidato que já vem aí também depois eleições, que é o José Roberto Levenciano, advogado, ambicioso, amigo influente, amigo do Deco, amigo do Eto'o, e uma eleição tranquila no Vasco, como há muito tempo eu não se via. Claro que sempre vai ser judicializada essa eleição, mas o Pedrinho acabou sobressaindo. E por esse curto tempo de espaço que o Pedrinho tem na política do Vasco, eu quero esperar um pouco mais para vê-lo. Pois é, o Pedrinho venceu o Levenciano, né, a chapa amarela de Pedrinho, foram 3.372 votos contra 1.844. Mas como é que fica essa questão do clube associativo com a SAF, Cássio Ângelo? O que impacta? Vai mudar alguma coisa efetiva no dia a dia essa eleição, ou é mais questões burocráticas? Enfim, a gente vai falar daqui a pouco da reforma de São Januário aí, que vai ser parece que ser o grande objetivo aí, né, do Vasco nos próximos anos. Tanto a ex-gestão, né, quanto as duas que estavam no pleito tinham projetos. O que vai mudar objetivamente no Vasco essa eleição? Objetivamente, falando da parte do futebol, o Vasco tem 30% da SAF e tem direito a cadeiras na mesa do Conselho de Administração. Claro que a 777, que tem 70%, sempre tem a maioria, sempre vai acabar decidindo, mas é algo que se cobrava um pouco do Jorge Salgado, presidente atual do Vasco, passa um mandato aí no dia 15 de janeiro para o Pedrinho, mas se cobrava muito posicionamento do clube associativo por ter esses 30% em algumas questões que aconteceram aí dentro do Vasco. Empréstimo que o Vasco fez,
demora no aporte, o não pagamento de alguns compromissos que havia com outro clube, e achavam que eram muito brandas a posição do clube associativo. E dentro disso, era uma coisa que a torcida vem pedindo muito, uma maior participação, mesmo tendo 30%, mas querem que se faça mais barulho dentro da 777, o clube associativo. E, além disso, o estádio de São Januário ainda pertence ao clube associativo, a 777 paga um aluguel para jogar lá, algo simbólico, e além do quadro associativo do clube social do Vasco, tem a sede no Calabouço, tem toda a parte histórica do Vasco, mas a cereja do bolo mesmo vai ficar por conta do Centro de Treinamento Márcio Barbosa, que ainda tem um imbróglio, porque é um terreno cedido pela prefeitura, o terreno ainda não foi passado definitivamente para o Vasco, e o estádio de São Januário, que a torcida espera aí ansiosamente aí pela reforma. Pois é, né? Daqui a pouco a gente vai entrar melhor nessa questão da reforma. Adiel Reis, eu confesso que fiquei um pouco feliz pelo Pedrinho, porque eu acho bonito ver um cara que quando ele anunciou a campanha, nessa questão, esse sentimento de gratidão pelo clube, né, de alguma certa forma achar que ainda tem uma dívida e querer devolver, eu fiquei um pouco fiquei feliz, acho bonito esse tipo de coisa. E não sei do dia a dia do Vasco tão profundamente, o Cássio falou aqui agora um pouco melhor sobre as questões objetivas, mas acho legal quando a gente vê um futebol hoje tão movido a questões mercadológicas e dinheiro e tudo mais, e aí um cara que podia estar muito bem como comentarista, podia estar lá tranquilo, ele sai desse cenário confortável para encarar essa bucha aí que não é simples, né? Justamente por uma questão de amor, de carinho com o clube. Eu acho bonito. Eu também, Estevão Barroso, eu acho que o Pedrinho pode ser o início de um movimento de ex-jogadores que tem um carinho por alguns clubes, um amor por alguns clubes do coração. E eu lembro dele chorando no rebaixamento, não lembro qual foi, se foi o último de 2013, eu não lembro, o Cássio pode dizer bem que ele estava já no banco de reservas em São Januário e o time foi rebaixado. E ele sempre teve essa dívida, né, dele com o clube, que ele sempre colocou em várias entrevistas que deu, de que ele queria consertar o Vasco da Gama de uma maneira mais eficiente e prática, e a maneira que ele viu foi sendo presidente do clube. O Cássio explicou muito bem sobre a SAF e a importância de cada um agora, clube associativo e sociedade anônima do futebol, mas querendo ou não, ele vai sim ter nome ali, vai querer interferir em decisões do clube, vai querer o melhor sempre para sua equipe. Ele não saiu da zona de conforto, como você disse, Estevão, à toa. Eu acho que ele vai querer sim o melhor para o clube, e talvez em algum momento algumas coisas podem divergir entre Pedrinho e SAF, justamente por isso. E é uma questão que tem que ser levada a sério também, entendeu? Porque se o Pedrinho vai colocar sempre o clube à frente de negócios e algumas coisas do tipo, são coisas que têm que ser tratadas com um carinho ali, são assuntos delicados. Mas eu vejo muito positivo o fato de Pedrinho ter assumido a presidência do clube. Gosto da ideia, acho que jogadores que têm como clube de coração aquele que estão se candidatando merecem sim uma chance. Se vai dar certo, a gente não sabe, 100% das vezes é impossível acontecer, mas um jogador que tem de fato conhecimento, que viveu os piores dias do sofrimento do time e aí não quer mais que isso aconteça, quer melhorar a situação do clube, eu acho que merecem uma chance, porque nada melhor do que você ter ali um funcionário da empresa que conhece tudo ali por dentro, os defeitos, as qualidades, as brechas, enfim, e agora está aí para gerir e consertar tudo isso. Eu vejo de uma forma muito positiva e torço para que dê certo, viu, o Pedrinho no Vasco, porque nós aqui que acompanhamos o futebol, nós sabemos que de todas as equipes dessas 20 que estão em 2023 no Campeonato Brasileiro, talvez o Vasco tenha sido aquele que começou
o movimento SAF de verdade, tem o Botafogo também, mas o Vasco era sempre a expectativa, não, agora o Vasco tem grana, agora o Vasco vai brigar por títulos, ainda está brigando pelo rebaixamento, é questão de gestão, e aí sempre se perguntava o que está acontecendo. Então, acho que agora com o Pedrinho, essa transparência pode e deve aparecer. Eu acho que é importante para o torcedor vascaíno, para o futebol brasileiro, enfim, eu acho que tudo isso tende a ser positivo nos próximos anos para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Pois é, um dos primeiros movimentos aí que deve acontecer no cenário político do Vasco é a reforma. Já há algumas semanas o Eduardo Paes aí anunciou, a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, na figura do Eduardo Paes, anunciou que tá tudo ok para fazer a reforma, pode começar, só que existiam toda essa questão da eleição. Agora, com o pleito já decidido, as coisas devem andar. Haviam três projetos, né, cada um idealizado por cada chapa. Primeiro era o da gestão da anterior do Jorge Salgado, que tinha Campelo. Começou na gestão do Campelo, mas o Jorge Salgado deu continuidade, que era o projeto da W Torre. Sim. É que o Campelo assinou a intenção de trabalho. Eu acho que é esse o nome que chamam. É como se fosse um compromisso com a W Torre para fazer aquele projeto. Foi até no aniversário do Vasco. E eu lembro que o Vasco estava na liderança do Campeonato Brasileiro, tinha vencido as 3 primeiras partidas contra Ceará, Inter e Sport. E aí foi até o Felipe Bastos que levou a contrato que tristeza. Felipe Bastos é doce. Eu tava iludido naquela época. Paz de baixo. Enfim. O outro projeto era o do Levenciano, que ele queria construir um estádio em formato de caravela e teria parceria com a empresa que fez a Arena das Dunas. É um projeto para 40 mil pessoas no estádio, né? O do W Torre teria cerca de 42 mil. E o do Pedrinho, que ele está querendo levar adiante, é o projeto do Nosso São Januário, que é um projeto criado por torcedores e que também visa fazer ali um bom uso da barreira, né? Ter uma área de comércio ali, saber utilizar, aproveitar e criar uma grande comunidade no entorno que já existe, mas aproveitar essa comunidade ali de uma maneira, enfim, de uma melhor maneira, né? Dentro desse projeto. E é o projeto que o Pedrinho abraça, Cássio Ângelo. Você gosta? Por esses 3 aí, qual que era o que mais te agradava? E quais serão os próximos passos aí, se você tem alguma ideia já se fala disso nos bastidores? O do Levenciano eu sempre achei muito audacioso. Como eu sempre falo, o Vasco é o legítimo clube do povo. E eu tinha um pouco assim, de receio de um projeto assim tão audacioso, às vezes o torcedor tem que pagar a conta. O da W Torre, Estevão Barros, você que gosta do futebol inglês, ele se inspirava muito no estádio do Furno. Bonito até. Agora o do Pedrinho, o que eu gosto muito é que ele vai preservar algumas coisas que pro torcedor do Vasco é importante. Atrás do gol ali onde é aberta ainda a ferradura, tem abertura para a capela de São Januário, e aquela capela ali é histórica, muitas celebrações já foram feitas ali, alguns momentos tristes, por exemplo, como o do velório do Eurico foi lá, do Roberto foi lá, do próprio aquele irmão do embaixador Ferreira Aranha foi lá. Agora me fugiu o nome do presidente, que era muito vascaíno, que cunhou a famosa frase: enquanto bater um coração no infantil, o Vasco será imortal. Foi ali também. Oswaldo Aranha, o irmão dele, que era embaixador do Brasil. E esse estádio vai visar muito também o torcedor, como gosta de chamar o Estevão Barros, o torcedor médio.
porque vai retirar ali dos lados toda a parte de cadeiras, vai ser uma grande arquibancada, e aí será um setor mais popular. O estádio de São Januário ele tem muita dificuldade para ser reformado, porque ali algumas áreas são tombadas pelo patrimônio histórico, como a fachada já é tombada. As tribunas de honra vão ser mantidas ali por ser um lugar histórico. E vai ser feito, como você falou, Estevão, essa abertura aí de comércio que vai ser uma esplanada feita ali atrás uma entrada ali para São Januário. Então acho que esse projeto aí do Pedrinho é muito bacana, visando muito torcedor simples, torcedor médio, que não vai encarecer o preço do ingresso, porque me fazer repetitivo, o Vasco é o legítimo clube do povo e não tem que ter ingresso caro, não. Tem que ter arquibancada, geralzona ali para os arquibaús irem para lá, como diria o Apolinho. Pois é, e quem tá também ajudando nesse projeto, já anunciou uma parceria, é a Crefisa, né? Inclusive já gravaram um vídeo aí com o José Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa, marido da tia Leila. Inclusive tem uma curiosidade, né? O Lamáquia é palmeirense doente e a Leila Pereira é vascaína, né? Segundo ela, na sua infância. Então eles meio que inverteram aí as posições. A Leila foi pra política, os bastidores alviverdes, e o Lamáquia foi pros bastidores Vascão do Vasco aí. Mas é o que tudo indica, que agora com a gestão do Pedrinho, né, à frente do Vasco, talvez esse projeto vai ser tocado adiante e já teria name rights, Ediel Reis, com a Crefisa, hein? Olha aí, o Corinthians que demorou anos para conseguir o name rights, Pedrinho já parece com tudo isso aí engatilhado. Tá engatilhado, Estevão Barros, e eu não sei, depois o Cássio vai me falar como torcedor como é que ele enxerga isso, já que a Crefisa tem uma relação forte com o Palmeiras, mas eu gostei do projeto. Eu acho que São Januário precisa ser reformado, precisa dessa atualização, precisa manter ali os elementos que o Cássio falou, tradicionais, mas eu acho que a modernização ela é necessário e é um passo a mais para que o Vasco de fato volte aos seus tempos de glória. Sobre o name rights, cara, investimento é tudo, né? Grana no futebol, acho que é o ponto central aqui. Falamos de amor, falamos de gestão, mas agora vamos falar de grana. Acho que o Vasco precisa também dessa grana e parcerias são importantes, desde que não prejudique o futebol do clube. Crefisa São Januário, como vai ser a Arena Crefisa São Januário, São Januário Crefisa, bom, enfim, vai ter o nome lá, né? Até algum tempo atrás a gente conheceu o Camp Nou só como Camp Nou e agora é Spotify Camp Nou. Então vamos ter que nos acostumar com isso. Grana entrando, tá pingando, eu acho que não tem por que vender os direitos do nome do estádio para Crefisa. A questão mais do torcedor mais apegado ao tradicional é que eu queria saber do Cássio como é que isso funciona. Mas, sinceramente, eu acho que toda essa ideia, como eu falei, na teoria vai funcionar. Na prática eu não sei se vai dar certo, mas por enquanto as ideias são boas. A parceria com a Crefisa, com o Pedrinho como presidente, o projeto de reforma do estádio, eu acho que é o mais pé no chão dos três, né? O estádio em formato de caravela é bem... Enfim, é navegante esse projeto. Agora fazer esse do Pedrinho, que vai abarcar toda ali a área do comércio do entorno, da comunidade, esse para mim é muito bom, bem pé no chão. Eu acho que mantém vários elementos conservados, a tradição da comunidade e também a modernização. Então vem tudo a calhar para uma evolução do Vasco da Gama enquanto clube de futebol. Cássio Ângelo, você gosta dessa associação à Crefisa? Tem que ser por partes essa decisão. Primeiro porque o estádio de São Januário ele é diferente de todos os outros estádios do Brasil pela história dele. Vai completar aí seus 100 anos em 2027, quando está prevista seria prevista a nova inauguração do novo estádio do Vasco, mas porque lá em 27, quando o Vasco ele é retirado da Liga Metropolitana de Futebol por ter negros, operários e analfabetos no seu time, o Vasco vai jogar uma segunda liga junto com o Botafogo e outros clubes, sai da MEA, e
Daí quando o Vasco volta, a alegação é que o Vasco não teria o estádio para jogar o campeonato tradicional lá do Rio de Janeiro. E aí quem começa a construção do estádio são os torcedores. Muitos torcedores compraram do Vasco o título de dívida para financiar o estádio de São Januário. E a ligação tão forte que o Vasco tem com Portugal, alguns elementos foram importados de Portugal, como os azulejos, e aí depois, por umas questões políticas, o Vasco teve até que trazer ferro e cimento de fora para a construção do estádio. Então, essa questão do estádio de São Januário é dizer que o estádio pertence à torcida do Vasco. O estádio nunca foi do clube associativo, ele sempre foi administrado pelo clube, mas, bem dizer, o estádio pertence à torcida do Vasco. Por outro lado, Estevão Barros, tirando o saudosismo de lado, tirando toda a emoção, toda a paixão, o futebol tem se tornado um esporte muito caro. Para você hoje disputar uma competição em alto desempenho, você precisa de investimento, e dobrar a capacidade de São Januário pode até triplicar a receita do Vasco com bilheteria ali em torno, aluguel da torre, que vai ser uma torre comercial, e aí cada vez mais formar um time competitivo. Então a história de São Januário não vai ser apagada, mas a gente também tem que pensar com a cabeça de 2023 e ver que o futebol cada vez mais com um esporte caro. Pois é, veremos quais serão as cenas dos próximos capítulos, como que o Vasco vai se comportar daqui em diante, como isso vai afetar os bastidores, essa relação com a 777, mas o fato é que Pedrinho chegou e pelos próximos 3 anos aí será presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí. Tem só um detalhe, Estevão, que eu queria citar, eu esqueci de citar lá no começo, mas é que ano que vem, quando o Pedrinho assume a presidência do Vasco, está previsto no contrato entre Vasco e 77 o maior aporte de todos, que é o aporte de 270 milhões aí no Vasco. Esse, por contrato, é o maior aporte financeiro que vai ser feito no clube. E quem está ali nos bastidores da campanha do Pedrinho diz que só de propaganda na camisa, a camisa do Vasco vai passar a valer aí de 58 milhões a 60 milhões no próximo ano. Então aí, em média, o Vasco vai ter aí de 400 a 500 milhões na próxima temporada para fazer o investimento aí no todo, no clube associativo, no futebol, para, quem sabe, não voltar a alavancar aí o seu. Acabou o caô, o Pedrinho chegou. Enfim, grande notícia aí pro Pedrinho, vai ter dinheiro no bolso. Voltamos então uma das primeiras áreas que a gente fez aqui foi justamente o Cássio falando, não sei mais como é ser pobre, né? Então, o Pedrinho vai poder dizer isso aí quando ele assumiu o mandato. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui sua opinião sobre o que você achou da eleição do Pedrinho, do futuro do Vasco, enfim, comente aí o que você acha sobre tudo isso. Voltamos nessa mesma semana ainda com outro vídeo. Tem também as nossas lives, tem jogo da seleção. Amanhã tem jogo da seleção Brasil e Argentina, diretamente do Maracanã. Enfim, o bicho vai pegar, e Fernando Diniz enfrentando mais uma vez um Brasil e Argentina. No primeiro ele saiu bem sucedido, veremos agora o que acontece. É isso, espero que você tenha gostado. Siga a gente no Instagram, @meiarmadores, e voltamos na terça-feira com Brasil e Argentina. Tchau, tchau. Valeu! Abraço. Agora que vai perder, que não tem John Kennedy, né? Porra,